Bom dia para quem já está aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a raiva. O que você, terapeuta, conta para teu paciente quando ele chega no teu consultório e diz que está com raiva, né? O que é que você fala? E se você não é terapeuta, o que é que você faz quando você percebe que você está com raiva, né? Existem muitas coisas que a gente precisa conversar e esclarecer sobre a raiva. E por isso o tema escolhido por mim hoje para a gente meditar, né? Meditar conhecimento, me falar conhecimento, é sobre a raiva, né? E confesso que esse foi também um grande desafio na minha vida. E aqui eu já vou dar um spoiler, né? De que durante muito tempo na minha vida eu acreditei que sentir raiva era ruim. E dizia que não sentia raiva de nada, que nem conseguia entender por que as pessoas sentiam raiva. E isso me trouxe um desequilíbrio de vida mesmo, né? Muito grande. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Sobre esse sentimento, né? Sobre esse instinto nosso que é a raiva, tá certo? Então eu vou conversar, vou explicar, vou transmitir conhecimento, né, que é o medite conhecimento, para que depois do dia, né, durante o nosso dia, a gente possa meditar, e aí é no sentido de pensar todo esse conhecimento que nós vamos conversar aqui, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu já disse, né, durante muito tempo da minha vida, acho que grande parte da minha vida, eu entendi e acreditei que a raiva era ruim sim. Que a raiva, o ódio, a ira, né, era ruim. E é bem legal isso da raiva, porque a gente vai estudando a raiva e aí a gente vai começando a fazer links de uma coisa a outra. Mas o grande enfoque aqui é que eu queria conversar com vocês, terapeuta, pelo viés do que vocês têm conhecimento e do quanto é importante a gente abordar esse tema como profissionais da área de saúde que proporcionam ou que luta junto, né, por uma cura, né, para os nossos pacientes, para os nossos assistidos. Como para você também que não é terapeuta, né, mas que entende também que a raiva é ruim. E parar de ficar se achando culpado, né, de sentir raiva das coisas. O quanto a gente ter o conhecimento sobre o que realmente significa raiva pode influenciar na nossa vida como um todo, né? Então, eu posso pensar na raiva como um pecado capital, né? A raiva tá lá dentro dos 7 pecados capitais da ira. Talvez aí seja a grande sementinha da gente pensar na ira, na raiva como uma coisa ruim, né? Porque nós da base do cristianismo, né, principalmente da Igreja Católica, como eu tenho a base da Igreja Católica, hoje eu já não tenho mais nenhuma religião definida, né? Mas eu venho de uma base católica onde os meus pais, onde eu frequentei a Igreja Católica durante muito tempo, e lá a gente escuta, né, que a gente deve evitar os pecados, né? Então, os 7 pecados capitais são coisas que eu devo evitar. E a ira tá lá no meio, né? Vamos pensar na ira, na raiva. Então, eu tenho que evitar a ira, eu tenho que evitar a raiva. Mas, se nós formos viajar mesmo de forma profunda no conhecimento dos 7 pecados capitais, nós vamos ver que os 7 pecados capitais, ele em nenhum momento ele é citado na Bíblia, né? Ele é um conceito que ele nasce paralelo à Bíblia, paralelo aos conceitos do que a Igreja Católica prega, e ele vem, por definição, por uma pessoa que viveu naquela época. Por quê? Porque começou-se a perceber que a população cresceu, né, e que precisava então de uma orientação maior para poder controlar as pessoas, para dizer o que era certo e errado para as pessoas. E aí então eles pegam esses 7 pecados, esses 7 sentimentos, esses 7 comportamentos do ser humano,
coloca dentro desse pacotinho que chama-se pecado, né? Os 7 pecados capitais. E a partir de então a Igreja Católica começa a pregar que esses 7 pecados capitais deveriam ser evitados, controlados na nossa vida, que eram ruins a gente sentir isso. E aí então cria-se uma egrégora de que os 7 pecados capitais deveriam ser evitados e a raiva tá ali dentro, né? Mas se eu for estudar um pouquinho mais a fundo ainda os 7 pecados capitais e ir na etimologia da palavra pecado, eu vou ver que a palavra pecado ela vem do pec, né? Do verbo pec do latim, que quer dizer errar o alvo. Então, se eu já for estudar a etimologia da palavra pecado, eu já vou ver que não é uma coisa que deve ser evitada, né? Mas que pec significa errar o alvo, ou seja, eu não acertei aquilo, então vamos ajustar, é errar o alvo mesmo, né? Então não quer dizer que eu devo evitar o pecado, mas que eu preciso ajustar a minha conduta, entender como é que funcionam esses 7 pecados capitais, que são 7 características nossas dos seres humanos para aprender a lidar melhor na vida, né? Esse já é talvez a sementinha do porquê que muita gente, né? Pode ser que você como terapeuta, você como, né, um comum ser humano aí que entende que a raiva é ruim, assim como eu entendi durante muito tempo, né? A raiva não é um sentimento ruim. A raiva, eu vou dizer mais, que a raiva é fundamental e essencial para que eu saia do lugar onde eu estou. Então, quando eu nego a raiva, eu não sinto a raiva, tu fica preso dentro daquele comportamento, daquela situação que é agressiva para você. Olha o quanto isso é perigoso. Então, negar a raiva, que é um sentimento nato do ser humano, te congela exatamente na dor em onde você está vivendo, né? Então, o quanto é perigoso eu negar a raiva, o quanto é perigoso eu dizer assim, eu não estou com raiva, eu não sinto raiva. Então, você está mandando uma informação para o teu campo energético de que aquela situação vivenciada tá legal, tá bom viver aquilo. Então, você continua naquele estado de dor e sofrimento, né? Esse é um extremo, né, de uma linha, vamos dizer assim, de um quantitativo de raiva. É o não sentir, é o negar a raiva. Por outro lado, o quanto é perigoso eu não perceber a raiva e ser explosivo com as pessoas, né? Ser aquela pessoa que explode, que fala. Então, assim, o quanto eu também estou desequilibrado. Quando eu vou somatizando e eu não percebo que aquele momento, que aquela situação vivenciada também está me causando raiva, e aí eu não gero o movimento correto para sair. Não, eu faço a explosão, mas continuo vivenciando aquela mesma dor. Então isso é muito perigoso. Para nós terapeutas é fundamental ter essa visão para poder explicar para os nossos pacientes, para os nossos assistidos, que a raiva é fundamental, que a raiva não é ruim, que nós precisamos tirar este místico, tirar essa roupagem que a raiva, que a ira ganhou durante todo esse tempo, né? Talvez lá pelos 7 pecados capitais, de que ela é um sentimento ruim, que ela precisa ser evitada, que ela precisa ser aniquilada, né? Abafada na nossa vida. Um outro olhar também que a gente pode dar, né? E aí vem para confirmar, corroborar o quanto a raiva é importante na nossa vida e fundamental, é quando eu estudo a tabela das emoções, né? A tabela das emoções, uma tabela que vem sendo muito estudada, né? Tanto pela física quântica quanto a ciência das emoções. A raiva, ela tá lá dentro da pirâmide, né, dos sentimentos, ela tá lá no meio, né? Então ela não tá nem na parte de baixo, onde eu tenho uma espiral que me coloca para baixo, uma espiral onde eu sinto essas emoções na parte de baixo, nessa espiral que me prende para baixo, é uma espiral onde eu fico presa,
onde as emoções são mais densas, né? Que é onde está a tristeza, a mágoa, o rancor. Então essa espiral de baixo dessa pirâmide, ela me prende, me congela para que eu não me movimente. Mais para cima eu tenho uma faixa de sentimentos bem no meio da pirâmide, onde eu fico ali em stand-by, onde eu fico ali me alimentando de conhecimento, para que eu possa ganhar conhecimento e consciência, para eu passar para a parte de cima dessa pirâmide, onde a espiral é ascendente, onde então eu busco uma ascensão, um crescimento espiritual, e onde os sentimentos começam a me dar mais mobilidade, mais força, né? Então eu tenho força para caminhar, que é onde está os sentimentos da gratidão, do amor, da compaixão. E onde a raiva está nessa pirâmide, Ana? A raiva está bem ali no meio. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Né? Se eu juntar lá toda a história do que é a raiva, né? Que a raiva, mais uma vez, é um sentimento, é um instinto que me proporciona o movimento da situação, né? Eu me movimentar na vida, sair dessa situação onde eu não estou. Então ela é um sentimento de movimento mesmo, me proporciona movimento. Se eu linkar lá com a tabela das emoções, com a pirâmide das emoções, eu vou ver o que? Mais uma vez, que como a raiva está bem no meio da pirâmide, onde eu fico ali quietinha, ela é fundamental para que eu consiga me movimentar e então passar para a escala de cima, para a espiral ascendente, onde eu busco maior consciência espiritual. Se a gente for olhar, eu desenhei aqui, ó, para ficar mais claro, né? Esse aqui a gente pode imaginar que seja a pirâmide dos sentimentos que eu acabei de falar. Então, na parte de baixo, ó, dessa pirâmide, eu tenho uma espiral que desce ascendente, que me deixa preso aqui embaixo, né? São as emoções mais densas, onde estão a culpa, a tristeza, a mágoa. Então, aqui são emoções densas, emoções pesadas, que me prendem, onde eu preciso de muita força para me movimentar. Por isso, quem está vibrando nesses sentimentos, quem vive constantemente dentro desses sentimentos, se sente extremamente cansada. Então perceba aí como é que você passa a sua maior parte do dia, o que é que você sente a maior parte do seu dia. É cansaço? Então provavelmente você está passando o seu dia, sua maior parte do dia, vibrando dentro desses sentimentos, tá? Lá em cima, naquela espiral, a gente já tem um grau de conhecimento e de consciência muito maior dos sentimentos. Então eu vibro de forma muito mais constante no amor, na gratidão, né, na compaixão. São sentimentos onde eu permito me movimentar com mais fluidez. Ali eu tenho o quê? Eu tenho o poder de me movimentar na vida, porque tudo fica mais fácil, mais tranquilo. A raiva, então, está dentro dessa faixa aqui vermelha, ó, onde os sentimentos que estão ali me proporcionam um pensar maior, né? Então eu vou começando a ganhar consciência aqui do que está acontecendo comigo, né? Então vamos pensar aqui que o sentimento da raiva em hertz, que são a frequência dos nossos sentimentos, né? Vamos lembrar lá que todo sentimento tem uma frequência. Então a frequência da raiva, ela está em 150 hertz. Ela já está aqui nessa faixa onde eu começo a ganhar conhecimento, eu já começo a entender que eu preciso me movimentar. Para quê? Para que eu suba lá na espiral maior, nessa espiral que me permite ganhar maior consciência de movimento. Então, fazendo o link mais uma vez, por que a gente traz a pirâmide dos sentimentos aqui? Para linkar com a raiva, né? Porque a raiva é um sentimento,
é um comportamento nosso que me permite criar um movimento. Por quê? Porque a raiva é muito do instinto animal ainda, né? Então a raiva eu vou guardando energia para que a hora que eu sinto raiva daquela situação, eu proporciono um movimento, aquele movimento mesmo de sair da situação. E aqui é bom eu lembrar que é o movimento que gera, não é para que eu mude as pessoas que estão ao meu redor, né? Vamos supor que você está dentro de uma relação de casal e nessa relação de casal acontece uma discussão onde você sente raiva e a intenção da raiva é criar um movimento para que você saia dessa situação, correto? Mas não é para que eu movimente e mude o meu companheiro, né? Mas que eu mude a situação que eu estou vivenciando. Então, diante daquela discussão de casal, o que eu posso fazer para mudar a situação que está acontecendo? É esse o sinal que a raiva me dá. Movimentar e sair da situação que eu estou vivenciando, mudar a realidade da cena que eu estou vivenciando e não a pessoa. Provavelmente as pessoas que são extremamente explosivas, né, que brigam, que tem, né, um maior impacto aí da raiva, elas esperam mudar a pessoa. Olha o quanto isso também é perigoso. Ninguém muda ninguém, né? Nós temos a capacidade de mudar somente nosso interior. E aí a gente cai na pirâmide dos sentimentos, das emoções, né? Pirâmide dos sentimentos, das emoções. A raiva tá aqui. Importantíssimo, né? Um sentimento e uma emoção importantíssima para criar um movimento para me levar para uma espiral ascendente, onde eu possa encontrar sentimentos e emoções de maior frequência, né? Onde está o amor, a gratidão, a compaixão. Ana, por que é importante eu elevar então os meus sentimentos? Porque a gente atrai por sintonia. E se eu atraio por sintonia, eu tenho que me sintonizar com aquilo que é melhor. E o que é melhor na nossa vida? Eu sentir um amor, a gratidão ou sentir uma tristeza, uma depressão, né? Tristeza, depressão, né? Tá tudo aqui embaixo. Vitimismo, tá tudo aqui embaixo na escala dos sentimentos e da emoção. Onde eu fico presa, onde a minha vida fica presa num looping. E aí você começa sempre a repetir padrões. Sabe aquelas pessoas que ficam uma vida inteira dentro de um ciclo, né, de muita dor, de muito sofrimento, de vitimismo, nada dá certo na vida dela, porque ela constrói mais do mesmo. A gente sempre constrói mais do mesmo. E se a gente está aqui preso nessa parte inferior, né, dessas emoções, dessa pirâmide das emoções, é o que eu sempre vou continuar produzindo e vivenciando na minha vida, né? Mais do mesmo, mais sofrimento, mais tristeza, mais mágoa, mais vitimismo. Então eu tenho que transmutar, subir essa pirâmide dos sentimentos. E faz parte passar por esse pedaço, essa faixa vermelha aqui, ó, onde eu tenho uma faixa de sentimentos ali, onde eu fico mais quieta, que eu falo que é onde a gente busca o interior, onde a gente busca as respostas interiores, né? Que aí a gente vai, por exemplo, usar a raiva, né? A raiva para olhar para dentro e falar, opa, o que é que eu preciso fazer para sair deste cenário, desta cena, deste ciclo onde eu sou violentada, onde eu sou abusada emocionalmente, onde eu sou agredida e não tá legal. O que é que eu preciso usar, o que eu preciso juntar de força para poder me movimentar, não movimentar os outros, para poder sair deste cenário e então fazer a subida para eu encontrar o amor, a gratidão e a compaixão.
É nessa faixa de sentimentos onde a gente consegue criar a realidade e vivenciar todos os nossos sonhos mais íntimos, não julgáveis, quer seja ele um grande amor, uma grande casa, um grande emprego, uma grande viagem, não interessa. É aqui, somente aqui, conectado naqueles sentimentos de maior vibração, que você consegue atrair para a tua vida aquele seu sonho mais interno, não julgável, onde ninguém tem direito de julgar, porque são os seus sonhos necessários para a sua evolução aqui na Terra. É aqui que a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. Então, terapeuta e pessoa, né, comum, como a grande maioria talvez, não adianta você negar a sua raiva, né? Quando a gente nega a nossa raiva, tanto para dizer, não sinto raiva porque eu sou boazinha, ou eu sinto muita raiva e sou desequilibrada, você, de qualquer forma, está desequilibrada dentro da faixa sentimento raiva. E isso permite com que você fique onde você está, que você não saia daí. Tanto porque você acha que sentir raiva é ruim, e aí você esconde a tua raiva, e aí você esconde essa gasolina que é tão importante para te dar movimento para sair disso, ou quando você explode, você tenta mudar as pessoas, porque você acredita que as pessoas é o grande problema por você estar sentindo raiva. E não é isso, né? A raiva é um movimento para você, como ser humano, sair da situação onde você quer, onde você está. Não é para você mudar a vida das pessoas, porque isso não te cabe. E não é para você continuar sentindo raiva, sentindo-se abusada, violentada, agredida e dizer que você é boazinha porque você não sente raiva. Nas duas polaridades, quando você coloca como um ser que explode ou como um ser bonzinho que não entende, que não sente raiva, você está se violentando, você está se machucando. A gente precisa trazer a raiva para o meio. Onde que é a raiva do meio, da escala do meio, Ana? É a raiva usada com consciência, com conhecimento profundo, onde eu me percebo com raiva, então eu vou criar um movimento para me tirar daqui, deste ciclo, deste cenário, desta situação onde eu sou ferida internamente, tá certo? Então, a partir de hoje, se você se perceber com raiva, é um bom sinal, um ótimo sinal, e dê graças a Deus que você se percebeu com raiva, porque daí você vai poder olhar o cenário ao redor e falar assim pra você, ok, eu estou com raiva. E isso é tão libertador quando você diz, eu estou com raiva. E isso não é ruim, né, gente? É um sinal de que você está com raiva e que você precisa só sair daquele cenário. Então, a raiva te dá ela abre, né, aquela fumaça, né, aquele véu da ilusão de que é ruim, para que eu possa me organizar, para me movimentar e sair daquele cenário. Olha o quão poderoso você se torna. Já dizia Napoleão Hill, em um dos seus livros, né? Uma das orações dele que ele repetia várias vezes ao dia, inclusive, é que ele pedia para a inteligência divina, me dê poder, me dê inteligência, aliás, inteligência divina, me dê inteligência e capacidade, conhecimento, me dê conhecimento para poder entender o meu poder, para poder dominar o meu poder. E o que é o poder? O poder de se olhar. Então, Napoleão Hill, já naquela época, já entendia que o grande poder não era o poder externo de conseguir mais coisas, mas era o poder de ter o conhecimento, de se autoconhecer. Porque quando a gente tem o poder de se autoconhecer, a gente já descobre todos os poderes que a gente tem. Nós temos muitos poderes, nós temos todos os poderes necessários para que a gente possa ser quem a gente deseja, ter o que a gente quer, mas que a gente só acessa esse poder com o conhecimento. Então, Napoleão Hill já sabia disso. E a oração, né, que ele repetia constantemente é que ele pedia para a inteligência divina, para Deus, né, para quem tem um Deus aí, né, uma religião, mais conhecimento,
para que ele pudesse entender e ter acesso a todos os poderes que ele precisaria ter, né, durante a vida dele, para ele ser um grande homem. E ele, de fato, foi um grande homem, deixou um grande legado aí de conhecimento sobre o ser humano para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente deseja. E tá aí, por que ele já, né, inconscientemente ou conscientemente pedia conhecimento, né? Porque é o conhecimento quem cura, é o conhecimento que me proporciona ser todos os dias um pouco melhor hoje do que eu fui ontem. É o conhecimento de me olhar e de dizer, ok, eu estou com raiva e não tem problema. Obrigada por perceber que eu estou com raiva. Agora eu vou sentar com calma e ver o que eu preciso, ou me movimentar já com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, ou então buscar novos conhecimentos para que eu saia deste cenário onde não está legal para mim, onde não está agradável dentro do que é saudável para mim. Esse é o poder, ter conhecimento para você conseguir identificar o que de fato você está sentindo para então criar um movimento e sair desse cenário. Profundo, né? Profundo, essencial, necessário, tanto para nós terapeutas, porque muitos dos nossos pacientes, quando começam a conversa, né, nas nossas sessões, a gente percebe que ele tem raiva e ele tem vergonha, às vezes, de demonstrar essa raiva, né? E aí a gente precisa dar conhecimento, dar consciência para ele de que a raiva é só um sentimento natural do ser humano. Ou então, para você que não é terapeuta, mas que é da área da saúde, né? Um fisioterapeuta, um médico, tantas outras áreas aí, né? Ou então uma pessoa que busca autoconhecimento, de entender que a raiva não é ruim, que a raiva é só um sentimento que me permite me movimentar, sair desse ciclo onde tá ruim, né? Que eu possa então usar a raiva como uma gasolina para sair deste ciclo. Tá certo, meus amores? Fica aí a minha medite conhecimento, né? Um conhecimento profundo sobre a raiva. Para quem tá chegando agora, a live vai ficar salva. Um conhecimento riquíssimo para que a gente possa pensar, meditar, pensar sobre a raiva. Não mais como um sentimento ruim que deve ser excluído da nossa vida, mas que ele é fundamental e essencial para que eu ganhe força e movimento para sair desse cenário que não me pertence mais. Para que então eu saia dessa faixa aqui, ó, de parado, né, de bloqueado, para que eu passe para a espiral dos sentimentos onde eu possa criar a vida dos meus sonhos, que é a gratidão, o amor, a compaixão. Faz parte da nossa evolução passar pela raiva. E quando a gente nega a raiva, a gente nega uma gasolina de movimento essencial para a nossa evolução, tá certo? Vou lembrar vocês que quinta-feira a gente tem atendimento ao vivo, né? Eu faço atendimento ao vivo como terapeuta, às 8h30, às 20h30, né? No Instagram, Face e YouTube. Então, para quem quiser ter uma consulta, né? Ao vivo, né? Individual comigo, é só aparecer lá que a gente bate um papo e a gente conversa mais profundamente. Aí eu faço a consulta, eu faço uma orientação já para te orientar mais ou menos o que pode estar desequilibrado na tua vida. E aí a gente conversa um pouquinho sobre algum sentimento que você tem dúvida. Um papo bem legal. Fica aí o meu convite para todo mundo, tá bom? Um grande beijo, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e até quinta ou até algum outro dia aí. No meu canal lá tem bastante conteúdo também que possa assim trazer uma maior consciência, né, sobre todos os processos que a gente está passando aqui na Terra, tá certo? Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.